Se você também quer fazer apostas em lutas de MMA, principalmente do UFC, use o melhor site de apostas do mundo, que também é patrocinador oficial do UFC. Use a Stake.com com o código DIRETAÇO ou use o link que está no comentário fixado aqui embaixo. E bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vamos falar sobre Islam Makhachev, que enfrenta o Charles do Bronx no UFC 280 no final desse mês. Mais uma vez vídeo sobre essa luta, porque temos mais algumas notícias aqui, né? A primeira delas, que na verdade não é uma notícia, é um tweet do Makhachev, e ele acabou ali postando o print de uma notícia que dizia que o Charles estaria em Abu Dhabi 20 dias antes da luta acontecer, que geralmente os atletas fazem isso, né? Vai ali uma semana antes, 2 semanas antes, 20 dias antes, 1 mês antes, né? Pra ir se preparando ali, enfim, pra já ficar acostumado, não ter problema de fuso horário, já ir comendo ali, se preocupando com a perda de peso, enfim, você tem um tempo, um planejamento às vezes que é melhor do que você chegar em cima da hora, né? Então, o Makhachev postou essa notícia e colocou 2 semanas antes da luta e o Charles e a sua equipe ainda não estão em Abu Dhabi. Devo me preocupar? Foi o que o Makhachev perguntou ali, postando a notícia de que o Charles estaria 20 dias lá, né? Então, o que ele quis dizer, né? Falou, bom, era pra ele estar 20 dias antes do evento aqui. Só falta 2 semanas e ele ainda não tá, né? Devo me preocupar? Tipo, óbvio que não deve se preocupar, óbvio que foi uma pergunta ali só pra provocar, porque ele sabe que o Charles vai aparecer e vai lutar, né? Isso é óbvio, né? Mas é aquela provocação ali, já que ele disse também no passado, né? Ah, não sei se o Charles vai aparecer para lutar, não sei o quê. Enfim, é para desestabilizar, né, o Charles, pro Charles entrar ali talvez na hora da luta com mais emocional e menos racional, né? E acabar cometendo erros, né? A gente sabe que se você não segurar as suas emoções ainda mais numa luta, você tem grandes chances de cometer erro, né? De ser mais agressivo do que precisa, de gastar mais energia do que precisa, enfim, de se descuidar. Então o Makhachev tá fazendo um joguinho mental ali para ver se atrapalha o Charles, né? Obviamente é isso. Obviamente ele sabe que o Charles vai aparecer, né? Não tem por que o Charles não aparecer. E ainda seguindo nessa luta e falando de Makhachev, mas dessa vez não o próprio Makhachev falando alguma coisa, um dos treinadores dele acabou dando entrevista e falando aí, entrevista para o MMA Junkie, né? MMA Junkie Radio. E ele acabou explicando ali qual o diferencial do Makhachev em relação ao próprio Khabib, né? Quem deu a entrevista, inclusive, foi o Javier Mendes, que é o treinador principal, né, deles. E o Javier disse isso aqui. A diferença entre o Islam e o Khabib é que quando o Khabib estava no Daguestão, treinando na academia do Abdul Manap, que era o pai do Khabib, né? Seu pai, ele acabou de falar. Eu expliquei antes, mas estava escrito, né? Seu pai. Ele só treinava comigo. Ele não treinava trocação com ninguém mais, apenas comigo. Então, seu tempo trabalhando isso era bem limitado, enquanto o Islam é esperto o suficiente para se afiar com outras pessoas, com grandes treinadores. Então, com ele, a trocação é bem mais avançada que a do Khabib um dia já foi, pelo fato do Islam trabalhá-la durante o ano inteiro. Então, né? Treinou por muito mais tempo, por consequência, geralmente, acaba sendo melhor, né? E aí ele continua. Khabib só treinava meio período. Isso que as pessoas não entendem. É isso que era tão incrível no Khabib. Ele só treinava meio período e mesmo assim víamos sua melhora luta após luta. Para ele, existia uma grande lacuna na trocação e no que ele poderia aprender a fazer, enquanto o Islam tem crescido constantemente o tempo todo e é de longe um dos lutadores mais completos que já treinei. Bom, tá aqui então as 2 declarações do Javier Mendes. E assim, é até que meio óbvio, né? Eu acho que todo mundo concorda que o Makhachev tem uma trocação mais refinada do que o Khabib. O Khabib, ele tecnicamente, realmente tinha uma trocação que eu vou dizer que na média ali da maioria. Não acho que é uma trocação ruim, mas não acho que é nem de perto acima da média. Então é bem mediano, ele se vira. Só que ele tem a mão pesada, né, o Khabib. Então isso ajudava ele. Por quê? Ele jogava o overhand com uma potência absurda, os adversários se preocupavam em tomar queda, então ficava com a mão mais baixa. Às vezes o Khabib acertava esse overhand, né, McGregor, e conseguia ali complicar o cara que tomou o golpe, né? Então o Khabib não tinha uma trocação boa, mas como os adversários sabiam que ele queria dar queda o tempo inteiro, isso acabava meio que igualando, né? Porque os caras tinham que se preocupar com a queda e não conseguia ficar solto ali na trocação. E o Khabib, de novo, conseguia ali eventualmente bloquear alguma coisa e aproveitava que tinha potência na mão. Então era o suficiente para ele vencer, né? Como a gente viu ele vencendo a carreira inteira. Já o Makhachev, ele realmente tem essa diferença. Ele é melhor na trocação, bem mais refinado, tem mais controle de distância, é canhoto, né? Que também dá aquela ajuda que a gente já sabe. Então o Makhachev realmente
realmente é bem diferente nesse quesito. Só que a gente tem que considerar também que o Khabib é mais eficiente derrubando do que o Makhachev, pelo menos por enquanto, né? Na versão atual do Makhachev, eu tenho essa interpretação. Eu acho que o Khabib era melhor derrubando e nem essa é a diferença, né? A diferença principal do Khabib pro Makhachev, que eu acho que é o que faz realmente, na minha opinião, o Khabib ainda ser melhor que o Makhachev. Eu discordo que muita gente fala que o Makhachev é melhor. Eu ainda acho o Khabib melhor, porque ele tinha um condicionamento físico de um alienígena. Esse é o ponto, né? O Makhachev não demonstrou ter esses 254 pulmões que o Khabib tinha. O Khabib conseguia fazer 5 rounds ali que nem um maluco. Então, era o jogo dele fazer pressão e ele tinha esse condicionamento absurdo. Então eu acho o Makhachev melhor na trocação, acho o Makhachev mais metódico, mais calmo, né? Não vai que nem um maluco ali e tal, que nem o Khabib às vezes acabava fazendo e tal. Então tem sim qualidades melhor do que o Khabib. Só que eu acho que o fundamental, que é um tanque de combustível infinito, o Khabib tinha. E eu não sei se o Makhachev tem. Então o Makhachev ainda tem atividade, pode melhorar, lógico, pode ser melhor que o Khabib um dia. Tem gente que já acha ele melhor, mas eu, na minha visão, ainda acho o Khabib melhor, principalmente por conta desse detalhe. Mas enfim, o que torna ainda mais interessante essa luta com o Charles é isso, é o Makhachev ter uma trocação que dá pra trocar com o Charles, e pra gente que torce pro Charles é até melhor. Porque se o Makhachev for confiante na trocação, às vezes o Charles já ganha ali na trocação e pronto. A gente não precisa ficar preocupado com a luta rolar no chão e o Makhachev travar o Charles e o Charles não conseguir evoluir as posições ou buscar a finalização ali para atacar, né? Se fosse uma luta com o Khabib provavelmente não ia trocar nada com o Charles. Ia só travar, né? Então talvez o Makhachev, por ter uma trocação melhor e pelo próprio técnico dizer isso e tal, pode ser que ele realmente considere parte da luta na trocação. E aí é melhor pro Charles, provavelmente, né? Espero não ter surpresas, porque vocês sabem, né? Trocação de MMA com luvinha pequena, o cara pode ser pior, mas se acerta uma mão realmente complica. Então, na teoria, no papel, o Charles, eu vou repetir, né? É melhor na trocação e é melhor no jiu-jitsu. Realmente ali o wrestling e aquela pressão, que aí é do lado do jogo do Makhachev. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião. Você também vê essa melhora, essa diferença, né, da trocação do Makhachev para o Khabib? Ou você acha que não tem tanta diferença, que o Makhachev também não tem nada demais? Enfim, comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like também, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!